Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. A gente está na aula 3 do AMO, Análise de Malware Online. E nessa aula a gente vai olhar mais um pouco o nosso target, que é esse arquivo que descobrimos na aula 2, que é um ransomware. Eu vou fazer uma cópia dele aqui, só para caso a gente tenha algum problema com esse arquivo aqui, a gente tem pelo menos uma cópia para poder restaurar de maneira fácil. Bom, vou abrir meu database do AIDA de novo, para a gente relembrar o que a gente anotou aqui. Teve uma última anotação que eu não anotei antes do screenshot, que foi, é um ransomware, né, que utiliza, né, a extensão .nephilim. Então ele encripta os arquivos e renomeia para essa extensão. Essa foi mais ou menos a última nota que eu fiz. Teve uma coisinha aqui que depois eu notei que eu precisava ter falado no AIDA, que é o seguinte. Quando a gente vai aqui em Strings... Caralho, velho. Como é que o cara aguenta uma porra dessa na orelha dele? Quando a gente vai aqui em Strings... O AIDA por padrão ele só mostra as strings ASCII. A gente pode configurar aqui o botão direito, Setup, e pedir para ele mostrar também Unicode, dar OK. Beleza? Assim a gente vê mais strings aqui. Nesse caso desse ransomware específico, ele utiliza strings Unicode aqui que não eram exibidas antes. Aqui tem aquela stringona que a gente falou. Tem aqui o Nephilim, Nephilim-decrypt, que normalmente são as instruções, né, para decriptar o arquivo. Ou seja, como a vítima tem que contactar os atacantes para poder reaver seus arquivos. Aqui tem alguns nomes de arquivo, extensões. Isso aqui também, lista de extensões, também é bem comum em ransomware. Normalmente, ou eles buscam extensões específicas para poder encriptar, tipos de arquivo, né? Ou eles buscam extensões específicas para poder não encriptar. Então, são exceções. Tá? Isso a gente ainda não viu, mas vai ver no decorrer do curso. De qualquer forma, a gente vai partir para um pouquinho de monitoração de chamadas nessa aula. Beleza? E na monitoração de chamadas, que já é uma parte de análise dinâmica, a gente tem alguns softwares que podem fazer isso. Um dos mais conhecidos é o Process Monitor, né? É o do sysinternals. Ele te dá monitora as chamadas a algumas APIs de sistema e tal. Mas a gente vai utilizar um outro, que para isso eu vou ativar a internet aqui dessa VM e vou mostrar o site que a gente precisa baixar um software chamado API Monitor. Exatamente isso. Então é tab API Monitor. Esse é o site. Basicamente ele fala API Monitor Spy on API Calls. Ou seja, a gente consegue espionar, entender, né, interceptar as chamadas, as funções de bibliotecas externas que um programa faz e, inclusive, mexer com essas chamadas. Né? Vamos fazer o download dele aqui. A versão de 64 bits, que é essa aqui, já com o instalador. Está vendo que ela inclui a versão de 32. É exatamente isso que a gente precisa. Vamos abrir. Aqui está ele. A instalação é bem straightforward, né? Só seguir. Vou tirar a internet da rede, da VM, porque a gente vai rodar esse cara. Lembrando que essa VM tem um drive montado, né, compartilhado com a minha máquina real, mas ele está configurado como somente leitura. Beleza, o API Monitor já está aqui, preparado. Só que esse carinha é de 32 bits. A gente pode até verificar com o DAI de novo. Ó, ele é um PE32. Né? Se fosse um 64, apareceria aqui PE mais, né? PE32 mais. Mas ele é de 32 bits. Então, a gente vai usar a versão de 32 bits do API Monitor para poder monitorá-lo. E o API Monitor é o seguinte: você tem que dizer
Quais funções você quer monitorar? Ele não vai monitorar todas. Quais funções? No caso aqui, uma maneira mais rápida, a gente até poderia marcar aqui todos os tipos de todas as categorias de funções e ele vai monitorar tudo, mas tem muita coisa, não é muito inteligente fazer isso. A gente pode ver aqui nos imports e ver de quem ele está importando. Kernel 32, ADVAP 32, Shell 32 e SHLW API. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai buscar esses módulos. Primeiro, kernel 32. Está aqui. Então, kernel 32, eu vou marcar todos. Ok? Nem precisaria todos, né? Eu poderia olhar função a função, mas aí também já dá muito trabalho. ADVAP 32, vamos lá. ADVAP está aqui. Só falta marcar esse, porque tem funções que são da mesma categoria, né? Shell 32, provavelmente já está selecionado aqui também, porque a gente já selecionou várias categorias, mas vamos checar. Já está ok. E a última é essa aqui, também já está. Beleza, já tenho aqui as categorias que vão ser monitoradas. E agora o que eu preciso fazer? Basicamente carregar o programa. Lembrando que ele é um ransomware, então ele vai encriptar a máquina e vai fazer algumas coisas. Mas vamos lá. Quando eu tento buscar o arquivo aqui, ele não aparece porque é necessário que ele seja um exe. Então eu vou só renomeá-lo, que ele está como mal.ex para mal.exe. O Dai está usando ele. Vamos fechar. Tchau, Dai. E aqui vamos tentar de novo. Pronto. Agora ele já aparece aqui. Open. E vamos lá. A gente deixa arder. E aqui já dá para analisar. Ele está encriptando, né? Está zoando com a máquina, mas não tem problema. Essa primeira thread aqui é basicamente onde a gente vai concentrar essa parte da aula. Tem as funções de alocação de memória, que a gente não precisa se preocupar agora, mas se a gente seguir... Aqui são todas as chamadas de API, né, daquelas DLLs que a gente marcou para poder monitorar, que esse binário chamou. Tá? A gente vai descendo aqui e vai até passar essa parte de alocação de memória. Vamos ver o que começa a acontecer. Aqui a gente começa a ter informações bastante interessantes sobre esse target, né, esse alvo. Primeiro que ele cria aqui um mutex, né, já que ele é multithreaded, né, tá vendo que tem mais de uma thread aqui, e o mutex é um identificador único, né, para programas multithreaded. Então ele tem um nome. Né. Pelo nome desse mutex, caso o autor do malware não fique mudando a cada variante, a gente já consegue ter uma noção, né, já é uma informação importante para a gente de que tipo de malware é esse, dá para gerar assinatura por aí. Então, isso é uma informação importante. Aqui está o nome, né, desse mutex, a gente já pode copiar isso e colocar em algum lugar. Só que o nosso database foi encriptado. Olha que beleza. Então, é o que acontece. Eu quis deixar isso rolar justamente para a gente ver que é assim que rola. Esse ransomware já rodou, né? Então agora se eu salvar esse arquivinho na área de trabalho, pode ser com essa extensão aqui mesmo, né? Como chamadas. Salvei aqui a captura. Ele está ali ok, não foi encriptado, porque foi depois, né, que o ransomware rodou, mas mesmo assim, o banquinho de dados a gente
perdeu. Não tem problema, temos snapshot, né? Para isso que serve. Mas tudo bem. Teria um jeito, e eu vou mostrar no final como não perder, né? Mas aí a gente já vai partir para um outro ponto. Bom, vamos lá. Depois de criar o mutex aqui para se identificar no sistema a thread, né? Ele começa aqui com a crypt query context, né? Ou seja, ele vai iniciar o processo de criptografia. E aqui ele cria um hash SHA-1. Né? Ele calcula com a crypt hash data. Fala assim, nossa, mas como a gente sabe isso? Né? Basicamente buscar o nome dessa função aqui no Google. Ao fazer isso, você vai encontrar o que ela faz. Mas eu não quero focar nela agora, não vou focar na parte de criptografia, porque isso vai ficar mais para frente durante o curso. Né? E aqui ele tira o hash SHA-1 dessa string aqui. Tá? Ainda não vou falar exatamente sobre isso, porque eu quero ir mais para frente, que é o seguinte. Nessa segunda parte aqui, ele de novo inicia um novo contexto de criptografia, mas dessa vez a criptografia RSA. E depois dela começa uma sequência aqui de chamadas que são muito típicas de Ransomware. Né? Primeiro, get logical drives, que como o nome já diz, isso é um ponto muito positivo da API do Windows. São extremamente bem escritas os nomes dessas funções. Então, o que essa função faz fica bem claro, né? Pega todos os drives, lógico, porque tem drives de rede, drives disco flexível, né? Se ainda existisse, mas drive de USB, coisas do tipo. Aqui ele está pegando, e aí ele retorna um array, né, com vários drives. E aqui ele pega o tipo do drive C dois pontos. Né, que no caso aqui, o retorno é o fixed. Né. Provavelmente esse ransomware testa, isso a gente vai ver também ao longo do curso, esse ransomware testa que tipo é, antes de sair tentando encriptar. Né, porque pode ser um drive de CD-ROM, por exemplo, e ele não quer tentar à toa. E aqui ele tenta criar um arquivo, né, chamado Nephilim aqui no raiz, né, nephilim-decrypt.txt. Depois ele pega aquela chave que a gente viu, a grandona, né, que era aquela stringona, né, que ele está calculando o tamanho dela, e usa para decriptar um conteúdo que está encriptado no hardcoded no próprio binário. A decriptação desse conteúdo dá nesse texto aqui, ó. Todos os seus arquivos foram encriptados com um algoritmo, né, de nível militar. A gente garante que blá, 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 blá. Ou seja, isso daqui é o que a gente conhece por ransom note. E aqui já tem as informações aqui de contato para poder reaver os arquivos. Então é importante pegar esses dados, né? Isso aqui também vai servir. Lembrando que essa string ela não está pura, aberta dentro do binário. Ela está encriptada, né? E ela foi decriptada com essa função crypt-decrypt. Lembrando que ele criou todo o contexto de criptografia antes. Ela foi decriptada com a chave RSA, que a gente viu que era aquela stringona. Tá? A gente vai olhar isso no decorrer do curso, no caso desse ransomware específico, quando a gente começar a abri-lo no debugger, que ainda não vai ser hoje. Mas já temos aqui esse ransom note aqui para copiar. E a gente pode salvar esse cara aqui. Só clicar nesse botãozinho de salvar. E a gente vai dizer aqui que é um ransom note.txt. Tá aí, ó. Extraímos o ransom note de dentro do arquivo. Depois ele continua. Pegou o drive type do Z, você vê que aqui ele não fez nada, ou seja, tem algum if dentro do binário que diz que o D não é para fazer. Depois o Z é um drive de rede que está compartilhado aqui, que é o que eu marquei como read-only.
E ele tentou já criar aqui, ó, o Ransom Note, mas já tomou um erro, né? A mídia está protegida contra a escrita, então ele não conseguiu escrever. Aí aqui ele já tentou escrever o Ransom Note, não conseguiu, e por aí vai. Depois ele executa com o shell execute w aqui. Lembrando que as funções que terminam em A, né, recebem uma string ASCII, e as funções que terminam em W recebem uma string Unicode. Por isso, toda essa stringona aqui só apareceu lá no AIDA quando a gente setou para Unicode. Se você voltar lá, você vai conferir isso. Ele basicamente se deleta, né? Deleta o próprio arquivo do ransom. Depois que ele rodou, já está em memória, deleta o arquivo do disco para evitar recuperação, né? Para que, enfim, a infecção tenha mais chance aí de ninguém nem saber por onde, né? Não pegar o sample e não analisar, né? Basicamente é isso. A gente já sabe monitorar as chamadas desse carinha aqui. Se a gente olhar a outra thread, a gente vai ver que é a thread que de fato faz a encriptação. Então ela fica, ó, buscando vários arquivos e comparando os nomes deles. Tá vendo? Usa aqui a find next file. É uma função que vai buscando os arquivos recursivamente, né? Ela entra em vários diretórios, não a função em si. O código entra e a executa. E ele fica comparando aqui, ó, com nomes de arquivos que ele não vai encriptar. Se ele encriptar, o sistema para de funcionar, né? Então, diretórios que ele não entra e coisas do tipo. E depois ele segue. Cada um. Aqui vai ter muita chamada de função porque é um loop, né? Ele fez isso para tudo quanto é arquivo que ele encontrou. Ó, tá vendo? Dentro do diretório do DAI lá, os arquivos .sg que são os signatures, né, do DAI que eu já mostrei antes. Ele comparando com cada nominho da lista que ele não quer encriptar, né? E se ele entender, depois ele compara as extensões, né? E se ele entender que tudo bem, né? Ele pode encriptar, aí ele começa, ó, abre o arquivo para leitura, tá vendo? Create file, ela também serve para abrir, não é só para criar. Lê, somente para não, leitura escrita aqui. Tem leitura escrita, mas abriu o cara, pegou o tamanho, né? Roda essa System Function 036, vou deixar como exercício para vocês verem o que ela faz. Faz a encriptação aqui, a gente de novo vai ver isso em detalhes, em breve, né, nas aulas subsequentes, nos dados, né, que ele conseguiu ler. Depois ele seta o ponteiro para dentro do arquivo, escreve, aí seta mais, escreve e tal, tem uma sequencinha aqui. E assim segue, né, para todos os outros. Até que fecha o arquivo e aqui renomeia. Então renomeia, está aqui, ó, o nome original e o nome novo, que é com a extensão .neflin. O arquivo está encriptado. Depois ele passa para o próximo. Então a gente já viu o loop principal aqui de encriptação. Tudo isso a gente está fazendo uma monitoração de fora do programa, né? A gente monitorou as chamadas que ele fez no sistema. Esse API Monitor aqui e qualquer outro monitor, eu vou mostrar outros, ele poderia, nesse caso aqui, ele tem suporte a parar, a gente pode colocar breakpoint, né, verificar, alterar, mexer, mas aqui está muito claro o que ele está fazendo, né? A única coisa que resta entender aqui é que tipo de encriptação ele usa, com que chave, né? E isso a gente vai ficar para a próxima aula, beleza? Agora vamos restaurar aqui, que eu quero mostrar para vocês o seguinte. A gente quer fazer com que esse ransomware não encripte, de fato, né? Bom, a gente pode, por exemplo, usar os recursos de patch, né? A gente pode patchear esses caras. Eu vou instalar aqui de novo o API Monitor, que eu já deixei preparadinho aqui, porque eu restaurei o snapshot da VM e aqui está sem o API Monitor. Enquanto eu explico, eu vou falando, né? Se você já fez o CERO, nosso curso de Engenharia Reversa Online, você chegou ali nas últimas aulas onde a gente começou a fazer patches, né? Então, basicamente, esse assunto também é coberto no livro. A gente pode instruir, né, que esse ransomware simplesmente não faça os patches. Vou abrir esse carinha aqui.
E eu vou buscar aquele, a função, a parte que encripta é onde ele mexe com as extensões, não é isso? Vou colocar Unicode, que também não estava. Onde tem as extensões. É aquela thread, aquele trecho de código que ele começa aqui as extensões e os nomes de arquivo que ele faz as comparações. Então eu vou clicar em qualquer um aqui. O AIDA já me disse que ele tem uma referência, né? Aqui, ó. Tá aqui. Beleza. Esse aqui é o grande loop, né, que fica buscando os arquivos, o find first file, né, compara com as extensões todas aqui, ó. Se encontrar um desse tipo aqui, ele vem para cá, né, que ele pula. Do contrário, ali, ó, find next file, esse loop, essa linha aqui volta para lá e fica buscando e fica assim, né? A encriptação só vai ocorrer quando passar disso aqui tudo. O que é passar disso aqui tudo? Ó, passa de todas as extensões, todos os nomes de arquivo primeiro, né? Depois as extensões e depois tem uma chamadinha. O que a gente vai ter aqui no final? As extensões que ele não encripta, né? PIF e tal, MP4, ele deixa os vídeos. Provavelmente não é para deixar você ficar assistindo vídeos e ouvindo músicas MP3 também, mas mais pelo tamanho, né? Senão demoraria muito. É um código bastante inteligente. O próprio ransom note, se ele encontrar, ele não encripta, né? E depois tem essas chamadas aqui. Aí tem duas chamadas, ó, 402190 e 41B93. Elas são se o arquivo não bateu com nenhuma das condições anteriores. Vou olhar aqui a 2190, não parece ter muita coisa, mas se eu voltar e olhar essa aqui, que é a 41B93, essa sim, ó, já tem bastante código. Aí tem aquela sequência que a gente viu no API Monitor, create file, get file size x, ó, depois é get count e tal, mas é o set file pointer, write file, ou seja, essa é a função que de fato encripta. O que eu vou fazer então aqui com ela? A parte principal aqui, se eu quiser desabilitar a encriptação, fazer com que o ransomware não de fato escreva nos arquivos, eu posso, por exemplo, impedir que essa chamada aqui aconteça, a call write file, né? Só que depois eu teria que também impedir que aquela move file aconteça. Uma outra possibilidade é simplesmente impedir que toda essa chamada aqui aconteça. Como é que eu faço isso? Eu posso nopar o início dessa call, ou eu posso, a chamada ela, né? Ou eu posso retornar aqui. O AIDA consegue fazer isso, eu não preciso de outro software, né? Edit Patch Program Assemble. E aqui o que eu teria um push ABP, eu vou colocar um hatch. Nesse momento a função vai ser, assim que ela entrar, vai sair. Então daqui eu vou salvar e tenho que aplicar isso no arquivo. O arquivo é esse aqui, eu vou mandar criar um backup também, vou dar um OK e pronto. Agora eu tenho um arquivo que foi patchado, que é esse aqui. Aquela função que encripta, a primeira instrução dela, ao invés de ser um push, é um hatch. Então a função entra e sai. Vamos fazer o teste, né? Para ver se isso funciona mesmo. Coloco como exe. Vou carregar no API Monitor. Preciso colocar as funções de novo. E agora eu faço a monitoração do arquivo. Chamo ele aqui. E vamos nessa. Executando. Está aí. Primeira thread rodando. Vejo tudo que está acontecendo aqui. A parte que usa aquela chave RSA, né, para decriptar aqui, ó, o nosso ransom note, pegando os drives. E essa thread aqui que faria a encriptação da galera tá rolando aqui, ó, mas não está encriptando. Você está vendo que está todo mundo ok aqui, ó. Não encriptou ninguém. Os arquivinhos do DAI que ele normalmente encriptaria
Não encriptou também. Aí, ó, todo mundo aí, feliz. E assim eu posso salvar o conteúdo da minha análise aqui, o mutex, tudo aquilo que a gente viu aqui. É, a gente pode, o ransom note, né, que a gente copiou, tudo isso a gente vai salvar e colocar lá no banco de dados. Vou deixar como exercício para vocês. Tem dois exercícios então no final dessa aula 3. Fazer essa questão do patch, né, salvar o mutex, todas as informações que vocês julgarem úteis e colocar no database aqui do AIDA e descobrir o que é System Function 036. Beleza? Bom, essa foi a aula de monitoração de chamadas usando o API Monitor. A gente vai fazer mais para frente usando outros softwares, mas em princípio esse é um dos melhores, é um dos mais legais. Como eu falei, ele suporta muitas coisas, a gente vê todos os argumentos aqui enviado para cada função, a gente vê o retorno, a gente tem o dumper aqui em Hexa, dá para salvar. É muito legal, é um software muito legal aqui de utilizar. Bom, espero que vocês tenham curtido. Se tiver dúvidas, chega lá no fórum, mentb.in/fórum, só chegar que a gente troca ideia lá. Beleza? Um abraço então, se inscreve aí para ficar ligado na próxima aula que está rolando aos sábados, mas você tem que ativar aí as notificações para você poder receber. Tranquilo? Um abraço, até a próxima e tchau.